quero falar com vocês hoje vou começar só uma palestra e assim que der à frente nós vamos continuando com ela. No texto que vocês leram, Salmo 119, irmãos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Amém? Podeis assentar, irmãos. Olhe para mim aqui, irmão. Quem tem uma Bíblia em casa? Quem tem uma Bíblia em casa? Quem já leu a Bíblia uma vez? Uma vez. Uma única vez. Quem já leu a Bíblia uma vez? Quem leu duas vezes? 3 vezes. Quem leu 3 vezes a Bíblia? 4 vezes, irmão. 5. Quem leu a Bíblia acima de 10 vezes? Ninguém. Quantas vezes por ano você lê a Bíblia, irmão? Olha para mim aqui, irmão. Existem 3 traduções bíblicas. Olha, uma escrita formal, tradução formal, uma tradução dinâmica e uma tradução literal. Praticamente nós não usamos a literal. Ninguém aqui tem. O brasileiro não acostumou com a tradução literal. Mas a maioria, cada um aqui, a maioria usa aquela lá, ó, ARC. Está vendo aquela siglazinha embaixo lá? Almeida Revista Corrigida. Almeida Revista Corrigida. A maioria usa ela. Ou Almeida Fiel também seria a mesma. Essa aí é a tradução formal, irmão. É uma tradução que vem mais puxado para o lado dos originais, de uma compreensão menos contemporânea, mas tem outras pessoas que usam aquela LT-LH. Põe ela para mim aí, meu filho. LT-LH, a tradução. Essa aí, irmão. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Essa aí é a tradução dinâmica. Por que tradução dinâmica? Ela é mais contemporânea, ela traz mais para o dia, mais fácil de entendimento. Ela não segue um padrão formal e nem um padrão literal. Ela segue um padrão de comportamento de texto. A palavra irrepreensível sumiu daí. Não sumiu? No local da palavra irrepreensível, veio a palavra não pode ser acusado. Está vendo? Ó? No local da palavra irrepreensível, surgiu a palavra não pode ser acusado de nada. Qual que é mais fácil o entendimento, irmão? Qual que é mais fácil o entendimento, irmão? Alguém pode me dizer? Qual é mais fácil? Essa aí ou a ARC? Essa aí. Você tem essa aí? Como é que você fala que essa é a mais fácil de entendimento e você não tem ela? Não seria melhor você ter ela em casa? Seria ou não, irmão? Seria ou não, irmão? Então, por que você não compra uma tradução dessa? Você não pode comprar todas as traduções, você vai achando na livraria.
Mas você pode perguntar quais são as melhores ou de fácil entendimento para você e colocar. Tem outra que é a tradução para adolescentes. Tem ela aí, meu filho? Eu não estou lembrado qual é a tradução para adolescentes. Mas tem outra, que também é tradução dinâmica. Também é uma tradução dinâmica. Você tem a Viva aí, a tradução Viva? Você do computador, meu filho, eu estou falando com você. Você tem a Viva aí? Tem não, né? Tem não. Felizes são aqueles que andam por caminhos retos. NBV. Bíblia Vida, nova tradução BV. Olha para mim, irmãos. Felizes são aqueles que andam por caminhos retos, que estão de acordo com a lei do Senhor, que estão de acordo. Olha, a minha Bíblia, a RC, diz: andam na lei do Senhor, andam na lei do Senhor. Ali diz que estão de acordo. De acordo é quando você está em concórdia. Você concorda com aquilo e por isso anda. São aqueles que andam em caminhos retos. A palavra irrepreensível some e entra a palavra reto. Amém? Também é uma tradução dinâmica. Ela se adapta à linguagem contemporânea. Não é traduzida do literal, da forma de comportamento de texto, não é formal. E nem é literalidade. Ela é uma tradução dinâmica. Ela pode trazer parece que traz um certo sentido assim, que não é inspirado. Os crentes mais velhos vão entender o que eu estou dizendo. Vai sentir, não, essa Bíblia parece que não é Bíblia. Mas é porque vai mudando o português e vai mudando a tradução. Olhe para mim, irmão. A Bíblia só tem valor se ela for lida. Não há nenhum poder em uma Bíblia fechada ou aberta sem ser lida. Não há nenhum poder na palavra se as pessoas não leem. Ela só é poderosa quando é lida. Mas quando ela é lida com uma atitude comportamental, para você ver o que eu estou dizendo. Jesus disse que enviaria outro Consolador e que o outro que viesse os levaria a entender o que está escrito, a entender a palavra, os levaria a compreender as coisas que são de Cristo. Então, olha, não é também só ler, é ter a presença do Espírito do Senhor. O que acontece com a igreja? Eu não vou falar geral, vou falar nossa igreja. As pessoas não param para lerem a Bíblia. Olha que eu falo isso aqui quase todo dia. As pessoas não leem a Bíblia e reclamam que não tem tempo. É mentira, irmão. Você está mentindo para você mesmo. Você está mentindo para você mesmo. Todas as pessoas têm tempo o suficiente para ler a Bíblia toda durante o ano. Todo ser humano, o mais ocupado do mundo, ele tem tempo suficiente para ler a Bíblia toda durante o ano. Porque você vai tirar do seu dia, no máximo, olha, no máximo, meia hora. Eu estou colocando muita coisa, eu já estou colocando muito, meia hora. Então, a Bíblia, ela é poderosa para me ensinar a criar os meus filhos, mas se eu ler ela, se eu ler a palavra, ela é poderosa para disciplinar a minha vida, mas se eu ler a Bíblia, irmão, como se um dia, pode acontecer, você morrer e se deparar diante de Jesus e questioná-lo por que você foi para o inferno. Aí Jesus falar que você
não foi para o céu por falta de guardar a palavra. E você vai falar quais mandamentos? Ele vai te citar a Bíblia. Ele vai falar, você guardou a minha palavra? Você fala, Senhor, mas eu não sabia. Ele vai falar, mas estava na sua mão. Porque tem pessoas que acham que Deus vai enviar um anjo para ler a Bíblia para ele. Ler a Bíblia é obrigatório para todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. É obrigação. E eu estou pondo uma vez no ano. Eu não estou falando uma vez em toda a sua fé de crente, não. Uma vez por ano. Pastor, por que uma vez por ano? Porque uma vez por ano dá no suficiente você ler de 3 a 4 capítulos por dia, meia hora. Então, se você não lê a Bíblia durante o ano todo, é porque você não está lendo a Bíblia. Não está lendo a Bíblia. Outra questão que não funciona, eu só estou falando superficial, que não funciona com a Bíblia. Leitura sem saber o que quero. Deus vai falar comigo. Fala, Jesus, comigo. Fala, Jesus, comigo. Deus está falando. Foi Judas e enforcou, vai tu e faz o mesmo. Você vai? Ah, não, aí você não vai. Não, não foi Deus que falou não aqui. Não. Mas é a Bíblia, foi Deus ou não foi, irmão? Hã? Aí você abre naquele texto que Paulo fala assim, e não há ressurreição. Aí você fala, pronto, não tem ressurreição. Ler a Bíblia não é dessa forma. Ler a Bíblia é ler a Bíblia. Não quer ler direto de Gênesis Apocalipse? Então lê a Bíblia, o Novo Testamento, tudo. Então você começa a anotar, fala, não, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou ler as cartas de Paulo. Aí você lê todas as cartas de Paulo, 14 cartas, você lê as 14 cartas. Agora eu vou ler os evangelhos, aí você lê os 4 evangelhos. Não, agora eu vou ler o Pentateuco, aí você lê os 5 primeiros livros da Bíblia. Até que você possa ler toda a palavra, você não quis ler ela de Gênesis, Apocalipse, você achou isso enfadonho, porque tem pessoas que quando pegam um livro para ler, a pressa dele é chegar no final. Nossa, ele chega, coça os dedos de vontade para o final, logo para chegar no final. O interessante da Bíblia não é chegar no final, é absorver o que está escrito. É o que está escrito, irmão. Então tem que ler de forma que o Espírito Santo possa falar no seu coração. Aí o salmista diz, ler e meditar. Ler e meditar. Meditar é meditar mesmo. É parar e ficar refletindo sobre o texto que leu. É assim que o Espírito de Deus trabalha. Se você falar para mim que você é crente e tem firmeza de fé e nunca leu a Bíblia uma vez, me desculpa, mas você é mentiroso. Porque você não sabe se o que você faz está na Bíblia ou não. Você não sabe se o que as pessoas estão pregando para você é bíblico. Você não sabe, você não leu a Bíblia, você não sabe disso. Você está ouvindo as pessoas falarem. É por isso que hoje a maioria do que as pessoas pregam na internet, todos os crentes comem. A nossa igreja tem crente que vai lá, o grupo da igreja, publicar mensagem de outras igrejas e até igrejas que não são igrejas originais, evangélicas. Aí o cara vai para o grupo da igreja, pegar vídeos da internet, as irmãs, pegar vídeo da internet, sendo que nós temos o nosso canal na internet, nunca publicou um vídeo nosso lá, mas o dos outros, isso quer dizer o quê? Que passa o dia inteiro ouvindo mensagem dos outros. Aí se você perguntar, irmã, você já leu a Bíblia? Não. Se você é crente, leia a Bíblia no mínimo uma vezes no ano. Pastor, isso é um absurdo. Não. O Azaf, meu neto, já leu a Bíblia toda. Tem 9 anos, já leu a Bíblia toda de Gênesis Apocalipse. Meus filhos, os 2 filhos, só não leu mais porque deve ser preguiçoso. Mas o trato é, só pode casar depois que ler a Bíblia toda. E ler a Bíblia toda.
Ó, só vai casar quando ler a Bíblia toda. Por que isso, irmão? Porque ela nos defende do mal. É com ela que o Espírito Santo limpa a nossa vida. É com ela que o Espírito Santo santifica a nossa vida. É com ela que o Espírito Santo nos ensina a criar os filhos. É com ela que o Espírito do Senhor batalha contra o mal. É com ela, é com a palavra, com a verdade. Então leia a Bíblia, leia ela. Amém? Quantos livros tem na Bíblia? Quantos? 76? Quem falou que é 66? Você tem certeza? Porque eu peguei uma Bíblia lá em casa que tinha 74, 77 parece, 74. Eu peguei uma Bíblia em casa que tinha 70, acho que 74. Eu tenho ela lá em casa, depois eu vou trazer para você ver. Talvez é só a sua que tem 66, né? Ou talvez é a sua que está errada, com 66. Você já observou isso? Amém, irmão? Amém, igreja? A Bíblia é escrita por ordem cronológica, irmão? A Bíblia é escrita por ordem cronológica? Não, que ordem que ela está então? Será que não era melhor o livro de Samuel vir depois do livro de Apocalipse? Não seria melhor o livro de Jó vir no lugar de Gênesis? Ué, ele foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Por que Gênesis está em Gênesis? Leia a Bíblia. Amém? Vamos tirar uma oferta?